Boa tarde a todos. É um imenso prazer, né, viajar de tão longe, ter esse privilégio de estar com os irmãos. Acho que a última vez que estive aqui foi há uns 5 anos atrás, então tem muita gente nova aqui. Mas é sempre um prazer, né, receber convite assim, e a gente atende prontamente, porque é um privilégio para todos nós, né? É um privilégio poder servir ao Senhor na nossa região, em outras regiões. Então eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos. Eu louvo a Deus por essa comunidade aqui em Osaka. E hoje eu tenho uma tarefa que não é muito fácil, mas também não é fácil para vocês, porque o meu desafio aqui hoje é pregar em cima de um texto muito conhecido. E todas as vezes que nós estamos diante de um texto conhecido, nós somos tentados a deixar a nossa mente ir embora. O pregador, ele é tentado a tentar inventar alguma coisa no texto, afinal todo mundo já conhece. Vou fazer alguma coisa diferente aqui, senão o pessoal não me chama mais. Já vocês, quando estão lendo um texto como, por exemplo, João 3,16, se você não tomar cuidado, você entra no que nós chamamos de desrespeito para com o texto sagrado. Você chega ali em João 3,16, a sua mente já fala assim, isso aqui eu sei, e você pula, ou lê de qualquer jeito, não reflete naquilo, porque se trata de um texto conhecido. Então hoje o desafio não é só meu, o desafio é de vocês também, manter a mente de vocês concentrada na famosa parábola do filho perdido, ou como é popularmente conhecida, parábola do filho pródigo. Quem é que nunca leu a parábola do filho pródigo? Tá vendo? Todo mundo conhece. Então é um grande desafio, mas eu quero garantir a vocês que eu não vou inventar nada aqui. Então podem abaixar as pedras, pode guardar aí, apagar a fogueira, porque eu não vou inventar nada. Eu apenas quero expor o que está no texto sagrado. Só que parábolas, elas precisam ser interpretadas corretamente. Se você pegar aí, agora não, por favor, mas se você na sua casa abrir no YouTube, parábola do filho pródigo, escutar umas 3, 4, você vai ver que cada um fala uma coisa. Se você pegar qualquer outra parábola, você vai ver também que cada pregador está falando uma coisa. Você fala, mas espera aí, como isso pode ser possível? Será que há várias interpretações para as parábolas? Não. Parábolas possuem somente uma interpretação, assim como os demais textos das Sagradas Escrituras. O que nós temos é uma multiplicidade de aplicações. E talvez a aplicação que eu vou fazer aqui hoje nem seja igual a que eu fiz lá em Randa. E não há problema com relação a isso. Mas a interpretação, ou seja, o que realmente isso significa, tem que ser igual para mim e para vocês e para qualquer cristão sincero que conhece os princípios de interpretação das Sagradas Escrituras. Interpretar parábola não é difícil, mas requer que você respeite um pequeno e simples princípio. Respeitou esse pequeno e simples princípio, você vai conseguir interpretar a parábola. Você vai conseguir entender 90% das parábolas, porque tem umas que são mais difíceis. Mas deixa eu explicar para vocês então qual é o segredo mágico para você interpretar uma parábola. E guarda isso que eu vou falar, anota isso, jamais se esqueça. Se você o fizer, você terá grandes chances de nunca errar na interpretação de uma parábola. Como é que se interpreta uma parábola então, irmão Glauber? O que eu faço? Estou diante de uma parábola, eu faço o quê? Primeira coisa que você deve anotar: parábolas são sempre respostas dadas. Jesus está sempre respondendo com uma parábola. Então, em alguns casos, alguém faz uma pergunta direta: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano, do bom samaritano. Passou o levita, não ajudou, passou o sacerdote que deveria ajudar, aí de repente vai lá e passa quem era o menos provável de ajudar, que é aquele povo que o pessoal tanto amava, o samaritano. Os judeus tinham raiva dos samaritanos e é ele que aparece. Então Jesus dá uma resposta aos seus discípulos: o seu próximo é qualquer um que estiver próximo de você. Seja ele samaritano, seja ele judeu, seja ele quem for. Resposta dada. Mas há algumas ocasiões em que não há uma pergunta direta. Ninguém faz uma pergunta a Jesus.
mas ele responde a uma ação que ele vê, a um comentário que ele ouve. E ao ver algo, ao ouvir algo, então Jesus pensa, a isso eu preciso dar uma resposta. E ele conta uma parábola dando a resposta a essa situação. O que você tem que fazer? A sua missão é identificar o que levou Jesus a contar a parábola. Muitos pensam que parábola é assim, Jesus estava lá, não tinha o que fazer, estava no Monte das Oliveiras, os discípulos, aí Jesus, conta uma historinha para nós aí. Peraí, vou contar uma parábola, peraí, vou pensar que ele contou sem significado, sem nada. Não, parábolas são respostas que o nosso Senhor Jesus deu. Se você olhar a parábola do filho pródigo, você vai perceber por aí que comumente esta parábola é usada em casos de desviados que voltam para a igreja. Tem certeza que você já ouviu isso? Talvez até você já ensinou assim. Mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Ela não serve para isso. Jesus não contou a parábola do filho pródigo porque tinha desviado perto dele, voltando para a igreja. Olha, essa parábola aqui que eu vou contar vai ser muito boa para o desviado. Então eu quero com vocês, antes de mais nada, ler o texto de Lucas, capítulo 15, e nós vamos entrar dentro dessa parábola e aprender o que ela, ou o que Jesus tinha para nos ensinar, contando essa maravilhosa, popular e conhecida parábola. Então, abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. A parábola começa no versículo 11, Lucas capítulo 15, versículo 11, popularmente conhecido como a parábola do filho perdido. E o versículo 11 começa assim: Jesus continuou. Eu não posso começar o texto daqui, meus irmãos. Se ele está continuando, é óbvio que tem alguma coisa para trás. Eu não consigo entender aqui, a partir desse texto, a razão que levou o nosso Senhor a contar essa parábola. Ele continuou contando parábola. Isso me leva a entender que, opa, para trás tem mais parábola. Então vamos voltar um pouquinho. Aí você chega no verso 8, que tem aí um subtítulo como a parábola da moeda perdida. Vamos ler o versículo 8. Ou qual é... Eu também, desculpa, eu não posso ler daqui. Porque pressupõe que há algo por trás, porque esse ou aqui, ele é uma ligação. Ele está complementando algo que ele já disse. Então, pressupõe-se que ainda há mais uma parábola. Então, hoje você vai pagar por uma parábola e vai levar 3. Promoção da Igreja Batista Reformada de Randa para vocês hoje. Então, pague uma e leve 3. E aí nós voltamos um pouquinho mais. E aí nós chegamos no capítulo 15, versículo 1. Nós temos o título que antecede esse capítulo, que é a parábola da ovelha perdida. Aí no versículo 1 diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Aqui nós encontramos o motivo que levou Jesus a propor essa parábola. Agora eu quero que você imagine essa cena. Nosso Senhor Jesus está sentado, comendo com publicanos e pecadores. Gente boa. É como sentar à mesa com corintianos para comer, mais ou menos isso. Quem eram os publicanos e os pecadores? Os publicanos eram judeus que se venderam para o Império Romano. Eles trabalhavam cobrando impostos em prol do Império Romano. Até aí nenhum problema. Era obrigatório pagar imposto mesmo. Mas o grande problema é que Roma concedia aos publicanos a liberdade deles cobrarem quanto eles queriam. E aí, eles extorquiam seus próprios irmãos judeus. Eram considerados traidores da pátria, antipatriotas, porque roubavam seu próprio povo. Mateus era um, Zaqueu era outro. Lembra? Zaqueu resolveu retribuir tudo aquilo que ele tinha feito, até mais vezes. Então os publicanos, eles eram assim, rejeitados pelos judeus.
Era inconcebível a ideia de um judeu sentado na mesma mesa com um publicano. Aí nós temos os pecadores. Quem são esses pecadores aí? Pecadores era uma forma pejorativa de se referir àqueles que não eram judeus. Se você ler em Gálatas, também é apresentado esse argumento quando Pedro está lá comendo com aqueles que não são judeus. Aí o texto, Paulo fala, que diferença há entre eles, esses gentios pecadores? Paulo usa a mesma expressão. É o equivalente a você chamar alguém de pagão nos nossos dias. Mais ou menos isso. Então, essas duas pessoas que estão sentadas ali comendo com Jesus, são duas classes de pessoas que você jamais veria sentado à mesa com um bom judeu comendo. Por quê? Para você, para nós, para mim, comer, quando eu sento na mesa, eu sento para comer, não sei você. Mas o judeu, ele não sentava só para comer. Ele tinha o seu momento de comunhão, o seu momento de meditação na Torá, e sentar com um pecador era um risco. Por quê? Tinha a questão da dieta alimentícia também. Então, para evitar certos problemas, para não se contaminar com os pecadores, então os judeus se apartavam. E agora Jesus está sentado, comendo com esse tipo de pessoas. Aí aparecem mais duas classes de pessoas, gente finas, bacanas aqui no texto. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Os religiosos da época, ao verem Jesus como judeu, sentado, comendo, expondo, ensinando a Torá, ensinando as suas palavras, esses fariseus e religiosos aqui, os mestres da lei, eles começaram a criticar o nosso Senhor Jesus, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Aí o verso 3, então, por essa razão, por esse motivo, nós temos aqui uma palavrinha de ligação, que nos conecta e nos dá a chavinha para nós interpretarmos essa parábola. Por causa disso, por causa desse problema que aconteceu aqui atrás, Jesus então contou as 3 parábolas que nós vamos ver agora. E eu gostaria que você aí na sua Bíblia, por favor, marcasse aí a palavrinha que eu vou te direcionar. E essas repetições dessa palavrinha vai te ajudar a entender o propósito de Jesus ao contar essa parábola. Leamos a partir do versículo 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, a coloca alegremente. Marque essa palavrinha. Coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, marca mais uma vez, alegrem-se. Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais, marca aí de novo, alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Facilmente você já consegue identificar aqui nessa parábola quem é a ovelha perdida e quem são os 99 justos que não precisam de arrependimento, ou seja, os fariseus. E a ovelha perdida, que foi encontrada, que foi procurada, que foi achada, que foi colocada nos ombros alegremente por ter encontrado, representa quem? Publicanos e pecadores. O que Jesus quer mostrar nessas 3 parábolas é que há alegria quando um pecador se arrepende. Então não tem nada a ver com o desviado. Tá? Não tem nada a ver. Diz respeito a incrédulos que ouvem a Cristo, ouvem o Evangelho, se arrependem, são trazidos, carregados nos ombros pelo bom pastor. Aí nós chegamos na próxima parábola. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, uma dracma é equivalente a um dia de trabalho braçal. Bom, se for um dia de trabalho braçal do Silvio é muito caro, né? Muito dinheiro. Se for o meu é um pouquinho mais baixo. Mas era equivalente a um dia de trabalho braçal. E essa mulher perdeu uma dracma.
Perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Conseguiram entender já o porquê Jesus contou essa parábola? Porque há alegria quando um pecador se arrepende. Era isso que estava acontecendo. Jesus está falando agora para aqueles fariseus e mestres da lei: eu sim estou comendo com eles, e estou me alegrando com eles. Sabe por quê? Porque eles estavam perdidos, mas agora foram encontrados. Eles não são como vocês, justos, que acham que não precisam se arrepender. Eles foram encontrados, por isso estou alegre comendo com eles. Então esta é a parábola da alegria. Aí nós chegamos na parábola que é a que nós vamos estudar hoje. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: quero a minha parte da herança, e assim repartiu as suas propriedades entre eles. Eu vou ler tudo, depois nós vamos por parte. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Festejar o seu regresso. Festa, alegria. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou uns dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Com todo esse contexto que eu trouxe a você, da razão que levou o nosso Senhor Jesus a contar a parábola, entendendo isso, entendendo a questão que trouxe à mente de Jesus essas 3 parábolas, facilmente nós conseguimos identificar quem são os personagens da parábola. Uma vez que você identifica os personagens da parábola, quando
há muitos personagens a ser identificados, nem sempre as parábolas são assim, mas quando é possível identificar o personagem da parábola, o seu entendimento sobre o recado que Jesus quer passar com esta parábola fica muito mais fácil. E nós temos nessa parábola 3 personagens básicos. O pai, que é quem aqui? Representa quem? Não confunda. Eu não estou expondo a doutrina da teontologia, não estou expondo a doutrina de Deus Pai. Esta é uma parábola ilustrativa. Jesus, nessa parábola, ele está sendo representado pelo Pai. Eu não estou dizendo que Jesus é o Deus Pai, por favor, isso é outra heresia, chamada unicismo. Tem nada a ver com isso. Nessa história, Jesus, ele representa o Pai. E nessa história, nós temos o filho pródigo, que é o filho perdido. E o filho perdido representa quem? Os publicanos, os pecadores. E o irmão mais velho? Só a classe que sobrou. Os fariseus e os mestres da lei. Pronto! A parábola é mais simples do que a gente pode imaginar. Então vamos por parte agora, olhar cada um desses personagens e ver como é que nós nos identificamos com essa história. Ainda que muitas pessoas acreditem que essa é uma parábola de desviado, eu tenho a dizer a todos vocês aqui, que não são desviados, que esta é uma parábola referente a cada um de nós. É a parábola que ilustra você, ilustra a sua história. E a gente vai ver isso no próximo ponto aqui. Então vamos ver o filho pródigo. Dos versos 11 até o verso 13, nós temos o retrato da condição da raça humana. Se nós olharmos o versículo 11 a 13, o texto nos mostra que um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E o irmão mais velho depois vai dizer que ele gastou o seu recurso com as prostitutas. O filho mais novo, ele está retratando a condição de todos os seres humanos caídos, vivendo segundo o curso natural da sua velha natureza, o seu Adão que habita em você. Todos vocês aqui, antes de chegarem a Cristo, certamente também seguiram o curso natural da sua própria natureza, cometendo pecados horrendos, vivendo uma vida distante de Deus, sem se preocupar sequer com um Deus santo, justo que está nos céus. Quando você era incrédulo, você vivia segundo as influências do mal que habita aqui. Paulo, quando escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, abre comigo rapidinho. Paulo, quando escreve aos Efésios, falando do passado daqueles irmãos, Paulo diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso retrata você. Isso retrata a mim. Eu estava um dia morto em minhas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós éramos influenciados por Satanás a viver na desobediência. Mas a culpa é de Satanás que te levou a viver na desobediência? Não. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Então nós vivíamos seguindo o desejo da nossa carne, buscando satisfazer os prazeres da nossa carne. Nessa parábola nós temos um retrato de quem eram aqueles personagens que estavam com Jesus. Aqueles publicanos e pecadores, até chegar aquele momento em que eles se encontraram com Cristo, eles viveram assim, seguindo os seus próprios desejos. Quando nós olhamos para o publicano, nós conseguimos perceber a gravidade dos seus pecados,
traidor, patriota, odiado pelos judeus, porque ele escolheu, devido à sua ganância, seguir esse caminho. Então, a princípio, Jesus está mostrando nessa parábola, olhando para aqueles que estão comendo com ele, que na verdade representa eu e você, mostrando aos fariseus: sim, estou comendo com eles. Eles, até me conhecerem, até serem resgatados por mim, viviam segundo o curso natural da velha natureza deles, satisfazendo os desejos da carne. Não é assim com você? Até você chegar a Cristo, você não viveu assim? Então nessa história, você está muito bem representado. Você é o publicano e o pecador. Porque um dia, você viveu, até aquele dia da sua conversão, você viveu sem se importar com um Deus santo. Mas aquele bom pastor foi atrás de você, uma ovelha perdida. Aquele bom pastor, Jesus, varreu a casa, acendeu a candeia e te encontrou e se alegrou por isso. Então diz respeito a você, diz respeito a mim. Mas ainda nós temos um segundo ponto aqui. A parábola do filho pródigo, ela também retrata as consequências de uma vida longe de Deus. Até nós chegarmos a Cristo, como eu disse, nós vivíamos uma vida sem se importar com muitas coisas. Pecado para nós era algo que nem doía a nossa consciência. E, certamente, esses nossos pecados trouxeram consequências para nós. Talvez, para alguns aqui, até hoje, sofrem consequências daquilo que você fez há 30 anos atrás. Mas vamos ler o versículo 14 até o 16, vai aparecer na projeção para nós. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então nós temos aqui as consequências que aquele jovem sofreu por ter escolhido viver aquela vida. Ele sofreu muito. O texto nos mostra que ele foi para uma região, começou a passar necessidade, desperdiçou todo o seu dinheiro, passou necessidade, aí ele foi lá numa empreiteira, procurar emprego, falaram: ó, tem uma vaga aí, um arubaito para você cuidar de porcos. Foi de centão a hora, não tinha nada, ele aceitou. Aí, eu queria que você entrasse na cabeça agora dos ouvintes judeus ao ouvir essa história. Porque Jesus está dando um relato bem trágico. Um judeu, ele jamais teria um porco como animal de estimação. Porque um porco é um animal impuro para um judeu. Então Jesus começa a descrever a consequência, ou seja, esses publicanos e pecadores sim chegaram ao fundo do poço. Quer saber até onde eles foram? Foram capazes até de cuidar de porcos. A situação dele é tão terrível, lógico que isso é uma parábola, tá? Que Jesus retrata como ele cuidando de porcos. Um judeu simplesmente dá um passo para trás e fala: pera aí. Aí você pensa que não pode piorar. Aí Jesus vai e piora um pouquinho mais. Diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Aí você fala: ah não, comer a comida do porco? Aí não. Mas o que Jesus quer fazer? Quer chacoalhar aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, mostrando de fato, eles são pecadores, viveram segundo o seu curso natural, e eles pagaram por isso, sofreram por isso, chegaram de fato no fundo do poço. Aí você fala: ah não, cuidar de porco, terrível, querer comer a comida do porco, meu Deus. Mas a coisa ainda é pior, ninguém lhe dava a comida do porco. Cuidar de porco, horrível. Desejar comer a comida do porco, piorou. Agora, nem a comida do porco ter para comer. Então Jesus dá um relato do fundo do poço. É lá que aqueles publicanos e pecadores estavam, no fundo do poço, até serem encontrados por Jesus.
Eu sei que cada um cavou um tanto de poço antes de chegar até a Cristo. Mas o fato é que todos aqui um dia estavam no fundo do poço. Outros se entregaram ao pecado, cometendo pecados horríveis, outros nem tanto. Mas o fato é que, segundo o texto de Efésios que nós lemos, todos nós éramos merecedores da ira. Por quê? Porque possuímos uma natureza caída, como os outros eram por natureza merecedores da ira. Não importa o tamanho do poço em que o ser humano se encontra, Jesus é suficiente para resgatar qualquer um. E a prova disso são vocês, sou eu. Mas o texto ainda nos mostra que essa história, ela retrata a condição da raça humana, ela retrata as consequências de uma vida longe de Deus, mas é uma história linda que também retrata o quê? A conversão e arrependimento. Quando nós olhamos para o versículo 17 a 21, o texto nos diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como uns dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Caindo em si, acordou daquela vida podre, porca que ele estava vivendo. Houve de fato uma conversão. É isso que a história está mostrando. É isso que estava acontecendo com aqueles publicanos e pecadores. Eles caíram em si ao ouvir a mensagem de Jesus. E esse filho, ele diz: eu não me importo mais em ser considerado filho do meu pai. Para mim basta ser considerado como um dos escravos do meu pai, um dos servos, porque pelo menos comida de porco lá deve ter. Os empregados do meu pai são bem melhores tratados do que eu estou sendo tratado aqui. Vou voltar. E o texto mostra que ele chega diante do pai e fala: pai, pequei contra o céu e contra ti. Nessa história, era isso que estava acontecendo com aqueles publicanos e pecadores. Eles estavam diante de Jesus dizendo: pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de nada. Não mereço absolutamente nada. De fato, se você é um cristão, se você é um salvo, isso é um espelho daquilo que aconteceu em você. Você viveu segundo o curso natural da sua própria natureza, você colheu consequências desastrosas, talvez, por causa da sua vida longe de Deus. Mas se você é um salvo, um dia você pode olhar para essa história e falar: eu um dia olhei para os céus desesperado e falei: pai, pequei contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. É assim que acontece na nossa conversão. Nós somos conscientizados pelo Espírito Santo da podridão dos nossos pecados, de quão vil somos, de quão imerecedor nós somos. Nós somos convencidos disso, de que nós não merecemos absolutamente nada. Aí então, só nos resta uma opção: olhar para cima, nos entregar a Cristo. Você por si só, se o Espírito Santo não agir em você, você seria incapaz de reconhecer até mesmo a sua própria pecaminosidade. Mas a regeneração, ela ocorre em você, você como morto espiritual, abre os seus olhos dentro daquela catatumba fedorenta e você só tem um desejo: sair dali. Aí você olha para cima, está lá o Senhor Jesus com as mãos estendidas. Eu tenho certeza, é isso que aconteceu com você. Então, essa é uma parábola que diz respeito a nós. Não diz respeito ao desviado,
Ela retrata a nossa história. Mas nós temos mais um personagem que aparece no texto. Nós temos o pai. E o pai, nessa história, nós já vimos que representa a pessoa do nosso Senhor Jesus. Vamos ver os versos 20 a 24. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Agora você precisa, nessa história, imaginar Jesus como sendo pai. Se você já identificou quem é o filho mais novo, que são os publicanos e pecadores, agora nós temos aqui o pai, que é Cristo naquele instante, conversando com eles, demonstrando sua compaixão. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele falou assim: me trata como um escravo. Eu não mereço, eu sou indigno. Essa é a sua oração. Foi assim que alguém aqui orou hoje. Nós não merecemos, nós somos indignos. Aí ele pede: me trata como um escravo. Me trata como um desses funcionários que o Senhor tem. É isso que eu mereço. Eu não mereço ser teu filho. Aí o texto diz que o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ele estava fedendo a porcos, certamente. Maltrapilhos, sem dinheiro. O pai falou: eu não vou te tratar como um filho, um empregado. Tragam a melhor roupa. A roupa própria do filho. Tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em seu dedo. Por que pôr um anel no dedo? Anel representava a autoridade que ele tinha como filho. O pai estava tratando ele novamente como um filho. Ele disse: eu quero ser um escravo teu. Me trata assim. Aí o pai fala: traga a melhor roupa. Restitua a autoridade dele como filho. Trate ele como filho. E depois diz: coloque calçados em seus pés. Porque os escravos do seu pai trabalhavam descalços. Então Jesus quer mostrar nessa parábola o quê? Que ainda que aqueles publicanos e pecadores tivessem chegado ao fundo do poço, vivendo a sua vida hipócrita, imunda, agora eles haviam sido encontrados por Cristo. E de fato eles até mereciam, como eu e você merecemos, ser tratados da pior maneira possível. Se você me perguntar o que eu e você merecemos, a Bíblia te responde: inferno. E você só não está lá por causa da bondade e compaixão de Cristo, que suportou a ira do Pai por você. Então, me trate como um dos seus escravos. É isso que eu mereço. Ele falou: não, eu vou te tratar como um filho. Porque de fato você é meu filho. E na conversão, nossa, acontece a mesma coisa. O Pai nos adota como filhos. Nós que merecíamos ser castigados eternamente por causa dos nossos pecados, Ele olhou para nós e nos tratou como filhos. Aí Ele diz: tragam o novilho gordo e matem-no. Isso era feito em ocasiões muito especiais. Por quê? Porque o pai aqui estava alegre. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este seu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Festa, alegria. Aí, nós temos o último personagem que aparece aqui, que é o irmão mais velho. E o irmão mais velho nessa história representa os religiosos da época, os fariseus e os mestres da lei. Aí nós temos, do versículo 25 a 28, o texto revela o que há no coração deles. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Olha a atitude do filho mais velho.
O filho mais velho encheu-se de ira. Não quis entrar, então seu pai insistiu com ele. Encheu-se de ira, que estava no coração daqueles publicanos, daqueles fariseus e mestres da lei. Compaixão como o pai, alegria pelos pecadores que estavam se arrependendo. Eles estavam com o seu coração endurecido, petrificado, irados com Jesus por estar comendo com eles. Aí, o texto também nos revela o alto senso de justiça daqueles religiosos da época. Nós estamos falando dos fariseus, o povo mais hipócrita que havia naquele tempo. E o versículo 29 a 30 nos diz o seguinte: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Olha só as palavras do filho mais velho. Olha se Jesus não está dando um chacoalhão naqueles religiosos. Tenho trabalhado como escravo a teu serviço. Os fariseus acreditavam na força do seu próprio braço. Acreditavam na justiça própria. Acreditavam que herdariam os céus pela sua própria força. Por isso Jesus fala: eu tenho trabalhado como escravo. Por isso que Jesus disse nessa parábola que ele chega ao pai e fala: olha, eu trabalho como escravo a teu serviço. Aí ele diz: nunca desobedeci às suas ordens. Mentiroso! Os fariseus acreditavam que obedeciam cabalmente a lei de Moisés e por isso mereciam a salvação. Jesus está mostrando que não. Primeiro, ódio no coração. Onde está o amor ao próximo? Está quebrando um dos principais mandamentos, odiando aqueles irmãos, acreditando na força da sua salvação, ou seja, acreditando que a salvação está nos seus braços, na sua própria força. Agora imagine os fariseus ouvindo Jesus contar essa parábola. Facilmente eles perceberam que estava falando deles, porque eles alegavam obedecer cabalmente às ordens, ou seja, os mandamentos. Mas tu não me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Inveja. Sentimento de inveja. Como esses aqui podem dizer que obedecem às leis de Deus? Mentirosos, hipócritas. E no sentido pejorativo para nós hoje, fariseus duas vezes. Mas uma pergunta que eu faço a você agora é: nessa parábola, você se identifica com quem? O pai é impossível para você ser. Porque o pai representa a pessoa de Cristo. Não tem como você ser o pai representado nessa parábola. Porque o que ele fez, ninguém pode fazer. Mas você pode sim ser o filho mais velho. Ainda que você seja um salvo. Ainda que você seja um eleito do Senhor. Porque você pode se comportar como um filho mais velho. Ou seja, você pode crer na força das suas obras. Você pode acreditar, ainda que salvo, ainda que um cristão, você hoje pode acreditar que aquilo que você faz, aquela forma de você servir aqui, o seu trabalho cristão, a sua devoção, a sua piedade, a sua vida de oração, você pode acreditar que tudo isso, por causa de tudo isso, você merece um mérito diante de Deus. Se você assim pensar, você está se igualando ao irmão mais velho, que acreditava nessas coisas. Ou seja, você está acreditando que é pelo seu mérito, pela sua força. Senhor, eu obedeço, Senhor. Eu contribuo, todos os domingos eu vou lá na igreja, porque eu estou passando isso. Fariseu. Servir a Cristo com todo o seu coração não lhe garante que você não vá sofrer nessa vida. E o seu sofrimento nem sempre é por causa dos seus pecados. É Deus trabalhando no seu caráter, é Deus trabalhando na sua vida.
Então não olhe para Deus e compare com aquilo que você vive, com aquilo que você é, porque você não é nada. Você acha que você é alguma coisa? O apóstolo Paulo, no final das suas cartas aos Coríntios, ele diz: eu nada sou. Agora, se juntar todos nós aqui, colocarmos numa balança com o apóstolo Paulo, eu acho que a gente perde feio. E ele diz: eu nada sou. E Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. Aí você deve falar assim: não, Paulo, você não conhece a Igreja Batista Reformada lá de Randa para falar uma coisa dessa. Você não conhece os irmãos da Igreja Ágape. Mas por que Paulo ele sabia que era o principal dos pecadores? Por que ele teve essa percepção? A nossa percepção com relação a nós é aumentada à medida que nós nos aproximamos da luz. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais conscientes do nosso pecado nós vamos ter consciência do nosso pecado. Sabe quando você olha um avião no céu, você fala assim: nossa, pequenininho, você consegue pegar ele com o dedinho, certo? Mas chega perto dele para você ver. Você vai falar: uau, eu é que não sou nada. Se você acredita que a sua salvação ou qualquer mérito que você possa ter depende do que você é, do que você faz, sinto muito, você está sentado no mesmo banco que os fariseus e religiosos naquele dia. Mas há uma possibilidade também de você ser o filho mais novo. Por falar em filho mais novo, mas que ele pensou que eu estava falando dele. E eu acredito aqui, pelo menos eu quero acreditar, que todos nós aqui hoje, nesta parábola, tenhamos nos identificado com esse filho mais novo. Porque se você é um salvo, esta é a sua parábola. A parábola da alegria da sua salvação. O Senhor se alegrou pela sua salvação. O Senhor planejou a sua salvação. Você não mereceu. Você não fez nada para merecer. Aliás, você cooperou na sua salvação com os seus pecados. Por causa dos seus pecados é que foi necessário um Salvador. Então você não tem participação em nada. Ainda se você quiser participar, tá bom, eu deixo você participar. Você entrou com seus pecados. Quero fazer algumas avaliações aqui com os irmãos para nós chegarmos ao fim. Você reconhece que Deus te salvou gratuitamente, mesmo você não merecendo? Você reconhece? Você tem consciência disso? Que você nunca mereceu? Que você estava morto em seus delitos e pecados, que você viveu segundo o presente século, a força que agora opera, você viveu a sua vida toda satisfazendo os desejos da sua carne. Aí Deus gratuitamente te salvou. Você reconhece que a salvação depende exclusivamente da bondade de Deus? Você é alguém que reconhece que as suas obras não servem para te salvar? São trapos de imundícia? Fedem diante de Deus, não servem para nada? Você é alguém que reconhece que Deus perdoou todos os seus pecados em Cristo? Você é daquele tipo de pessoa que geralmente diz: eu não me perdoo? Você é desse tipo de pessoa? Se você é esse tipo de pessoa, olha, eu não me perdoo pelo que eu fiz. Saiba, você está pondo uma justiça maior do que a justiça de Deus. Porque Deus diz: eu sou capaz de te perdoar. E você fala: eu não sou capaz de me perdoar. Ou seja, você está estabelecendo um senso de justiça superior ao de Deus. Deus é inferior a você. Então você é capaz de reconhecer que Deus perdoou todos os seus pecados? Aqueles mais horrendos que você cometeu no passado? Então não fique lembrando e remoendo, porque Deus os lançou no mar do esquecimento. Você se alegra por ter sido salvo? Há alegria no seu coração quando você olha para trás e lembra quem você era? Você consegue se alegrar? Sabe, quando a gente é novo convertido, a gente é muito alegre, a gente é até bobão.
A gente faz tudo, é ativo e quer estar no meio, e a alegria do novo convertido é contagiante. Mas vai passando um tempo, parece-me que aquela alegria da salvação, ela vai indo para baixo. Ele começa a ficar down, começa a ficar igual a gente é às vezes. Ao ler uma parábola como essa, nós temos que ser levados a lembrar do que o Senhor fez, e isso deve restaurar a alegria da salvação no nosso coração. Foi o que o salmista Davi fez. Torna a dar-me a alegria da minha salvação. Você então é alguém que se alegra por ter sido salvo? Agora, perguntas mais negativas. Você é alguém que não consegue se alegrar quando vê uma alma sendo salva por Jesus? Você tem dificuldade? No começo, a gente, quando vê um novo convertido, a gente chora até. Cai de joelho e festeja e agradece a Deus. Mas e hoje, quando você vê alguém sendo resgatado por Cristo, qual é o seu sentimento? Você simplesmente é mais um que chegou? Ou seu coração se alegra porque a salvação é um grande milagre? Se você me pedir um milagre, eu te mostro um milagre. Peço para que alguém traga um espelho e coloque na tua frente. Se você é um salvo, é fruto de um milagre. Você é alguém que se alegra então quando alguém vê Jesus salvando alguém? Se não, nessa história você sabe quem não estava muito alegre ali não. Você é do tipo que prefere questionar ao invés de fazer? Esse era o pensamento dos fariseus. Jesus estava instruindo aqueles pecadores. Os fariseus, ao invés de fazer isso, mestres da lei, professores, eles que deveriam estar ensinando, eles estavam criticando Jesus. Você é do tipo que prefere questionar ao invés de fazer? O som está muito alto, está desafinado os irmãos, a cadeira está desorganizada e você não é capaz de fazer nada? Você é do tipo que encontra dificuldades quando pessoas novas chegam aqui na comunidade? Você olha com desdém, com preconceito? Ou você é o primeiro a alegremente apertar a mão e dizer: seja bem-vindo, a sua presença aqui me alegra? Ou você fica no seu canto, na sua panelinha, no seu grupinho e deixa o visitante lá no fundo? Você é do tipo que gosta de ser bajulado pelos homens e tudo que você faz é para ser visto e elogiado? É assim você? Se ninguém estiver vendo, não quero fazer não. Eu quero cantar. Cantar é legal, que todo mundo vê. Quero pregar. Pregar é legal também. Todo mundo vê e tal. Agora vai ficar lá no fundo, cuidando da câmera lá. Isso aí ninguém vai ver não. Você é desse tipo que faz as coisas porque gosta de um elogio? Eu sei, irmãos, não vamos ser hipócritas. Nós gostamos de ser elogiados. Se você falar: eu gosto de ser muito criticado, eu vou falar assim: procura um médico. A nossa natureza odeia críticas. Nós amamos ser bajulados pelos homens. Mas se amar ser bajulado pelos homens é um padrão de vida a qual você sustenta, alimenta, então você deve pensar um pouquinho aí. Você é do tipo que acredita que por fazer muito, você merece um tratamento especial? Olha, essa igreja aqui, se não fosse eu, a igreja não estaria em pé. Então eu mereço uma cadeira especial, com um paninho daquele ali com o meu nome escrito. Eu mereço um tratamento especial. As pessoas deveriam lembrar do meu aniversário pelo menos e fazer uma festa surpresa todo ano. Eu mereço um tratamento especial. Eu não admito que ninguém fale assim comigo, porque eu tenho levado essa igreja nas costas. Você é do tipo que acredita que por fazer muito merece um tratamento especial? Se sim, então parabéns. Você está agindo como um fariseu. Se nesse ponto todas as suas respostas nesse segundo slide forem positivas, então parabéns.
você é como um fariseu. Esta parábola, como eu disse, ela reflete o Evangelho. É uma parábola que revela a nós a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho começa com a doutrina do pecado, revelando aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que éramos. Paulo está expondo aqui em Efésios, que eu li com vocês, capítulo 2, o Evangelho. E o mesmo ele faz em Romanos. E Romanos, tanto Efésios, começa como? Vamos falar de Romanos primeiro. Capítulo 1, 2 e 3, falando da condição da raça humana. Os gentios estão com a corda no pescoço, sem chance. Os judeus, no capítulo 2, também não tem chance. Aí no capítulo 3, toda a raça humana está afundada em seus delitos e pecados. Agora ele começa a apresentar o remédio, a solução. Efésios é a mesma coisa. Capítulo 1 e 2 mostra aquilo que aqueles irmãos eram no passado. E depois começa a mostrar quem eles são hoje. O que Cristo fez por eles. Então, irmãos, esta é uma parábola que traz a nós, que revela a nós o Evangelho. Por quê? Porque nós temos sim pecadores, publicanos, temos nessa história toda eu e você ali, e nessa história nós temos o próprio Cristo indo ao encontro da dracma e da ovelha perdida e do filho perdido. E quando ele te encontrou, quando ele me encontrou, ele nos colocou no seu ombro e se alegrou por ter nos encontrado. Então, eu não sei qual era a sua perspectiva dessa parábola. Se você entrou aqui pensando que era uma parábola sobre desviado, eu quero que você saiba que essa não é uma parábola sobre desviada, é uma parábola sobre nós, pessoas que foram alcançadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema dessas 3 parábolas é qual mesmo? Que eu pedi para vocês marcarem aí? Alegria. A alegria da salvação é o combustível que você, como um cristão, está alegre. É o combustível que você, como um cristão, vai nutrir as suas ações. Você vai fazer, por exemplo, servir aqui no corpo, servir aqui na igreja. Se você tiver a alegria da salvação, você vai servir de maneira mais eficiente, com gratidão no seu coração. Quando vier as situações difíceis das nossas vidas, tribulações, enfermidades, se você conseguir manter acesa a alegria da tua salvação no coração, isso vai te trazer muito conforto. Vai ser um bálsamo para a sua alma. Então, se o Senhor Jesus se alegrou com a sua salvação, saiba, você também tem que se alegrar porque Ele te salvou. Não faz o menor sentido Jesus se alegra por você ter sido salvo, mas você não consegue se alegrar. Então, o que eu quero pedir ao Senhor nessa noite, orando agora, falando com Ele, é que Ele torne a nos trazer a alegria da nossa salvação, a nos dar aquele ânimo de quando éramos novos convertidos, de fazer a coisa com o coração, com o desejo. Eu quero pedir também ao Senhor que nos ajude quando passarmos pelas tribulações, a entender que, ainda que a tribulação seja terrível, nós fomos salvos e temos uma esperança eterna. E a nossa esperança não está aqui nessa terra. Podemos morrer com a nossa última doença, mas não será o nosso fim. A alegria vai continuar lá, por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós estaremos com o Senhor, nos alegrando e comendo com Ele. Essa deve ser a nossa esperança. O Evangelho nos leva para isso, guia a nossa vida, norteia a nossa vida para vivermos uma vida assim, de plena satisfação em Deus. Por quê? Simplesmente porque Ele te salvou. Simples assim.